O Diário do Grande ABC conversa neste momento com o deputado federal Carlos Alberto da Cunha, o delegado da Cunha, que é policial civil licenciado. Ele atuou por muitos anos na região do Grande ABC e após aí um hiato de quase um ano, longe dos microfones, mantendo a discrição, atuando somente na questão parlamentar, ele vem dar aqui suas palavras, falar sobre recursos de emendas parlamentares para o Grande ABC, sobre o combate ao crime organizado, entre outros assuntos. Deputado, muito obrigado por atender o Diário do Grande ABC, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar aqui no Diário, um veículo de comunicação renomado, já tarimbado dentro das 7 cidades e que, como eu vinha conversando com o meu assessor, ele faz um papel de ser o maior veículo de comunicação aqui no ABC, que é uma mola propulsora do país. Deputado, vamos iniciar aqui. Antes da pauta política, eu queria que o senhor lembrasse um pouquinho do tempo que o senhor foi delegado na DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da Seccional de São Bernardo. O senhor teve ali, podemos dizer, o ponto alto da sua carreira policial, um dos momentos, o senhor atuou muito tempo aqui na região, combatendo principalmente o crime organizado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa trajetória na nossa região, já que o senhor conhece bem aqui, principalmente os fundões das grandes cidades do ABC. Bom, desculpa o seu nome. Wilson, desculpa, Wilson. Wilson, assim, eu cheguei aqui no ABC para trabalhar como delegado de polícia no ano de 2013, né? Oriundo da Baixada Santista. E conforme nós conversávamos em off ali, logo quando eu cheguei aqui, me foi cobrada uma atuação contra a facção criminosa denominada PCC. E estudando a história da facção, né, do PCC, muitas lideranças pesadas da facção são da região. De Santo André, de São Bernardo, tem o Daniel Vinícius Canônico, que é um dos, até hoje eu acho que é o segundo homem da facção, que é aqui de São Bernardo, e a gente direcionou o trabalho da DISE de São Bernardo para o combate à facção, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito. Por quê? Porque saindo de São Bernardo a gente conseguiu combater nas 7 cidades, então a gente tinha um monitoramento constante do PCC em Santo André, em Mauá, em Ribeirão Pires, em São Bernardo mesmo, nos bairros, e durante 2 anos a gente manteve um trabalho de rédea curta. Então, assim, eles usam o termo sintonia, né? Então você tem o chefe, né? O Sintonia Final de Santo André, que é o cara da facção que dá a palavra final de Santo André. Então a gente foi lá e prendeu esse cara. Só que a gente entrou num termo de monitoramento que, quando tinha a troca dessas funções, a gente já estava monitorando, já ia e já aprendia de novo. Então foram 2 anos de um trabalho, de um aprendizado muito grande da minha parte em relação à facção, e foram 2 anos que eu tenho muito orgulho, porque a gente conseguiu humildemente xerifar o ABC. Então a gente tinha o ABC, a gente não era São Bernardo, a gente tinha o ABC todo na mão. A gente sabia o que acontecia em Rio Grande da Serra, sabia o que acontecia em Diadema. E isso contrariou falas de muitos políticos da região de que o PCC não tinha atuação, não tinha braços na região, né? Pois é, então eu fui indagado por políticos, né, que questionavam o número de prisões de membros da facção aqui. E por isso a gente começou esse trabalho. A primeira operação foram 48 presos, e daí foram Operação Sintonia 1, 2, 3, Operação Sintonia Final, foram diversas operações. A gente chegou até aqui, né, no ABC, consegui comprovar que os bloqueadores de celular, lembra lá das cadeias de Presidente Venceslau, de Presidente Bernardes, não estavam funcionando. Nós conseguimos interceptar conversas dentro dessas penitenciárias de segurança máxima com membros aqui fora. Então foi um grande colégio, e a gente, graças a Deus, deixou um bom legado aqui. A principal forma de atuação do PCC na região do ABC, doutor, dentro dessa sua experiência como policial, era na área do tráfico, postos de combustíveis, enfim, ou era um mix de tudo? A gente pode falar que é um mix de tudo, mas assim, tem um divisor de águas. No começo, o PCC era uma facção violenta. Eu tô falando lá atrás, tá? Dados históricos, assim,
rápido. Era uma facção muito violenta, sem muita hierarquia, sem muita organização. Vem um momento de organização do PCC, eles se estruturam nas grandes capitais, nas regiões administrativas, tal. E aí eles começam a se infiltrar no tráfico de drogas, mas não no tráfico internacional, no tráfico da biqueira, né, da lojinha, eles chamam de lojinha. Então, muitas vezes, histórias da criminalidade antiga. Antigamente, quando um traficante morria, a viúva herdava a lojinha. E depois, quando o PCC começou a crescer, a hora que esse traficante morre ou perde o poder, a facção herda a lojinha. Então aqui você tinha uma atuação nas biqueiras, você tinha uma atuação de lavagem de dinheiro também, não só em postos de gasolina, como em lojas de veículo, né? E você tinha o corredor da droga que estava vindo lá de Pedro Juan Cabaleiro, né? Da cocaína pura, que ela vinha descansar, ela vem pela estrada, descansava ou no ABC ou na Zona Leste para descer a serra, entrar no navio e seguir para a Europa ou para a Oceania. Um esquema grande. Esse é o esquema mais milionário do PCC. Então hoje eu lembro que à época a gente monitorava a rifa, ele chama rifa. Uhum. Essa rifa arrecadava 1,4 milhões por mês. Uau. É muito pouco. Na verdade, muito pouco. Para quem não tem nada, parece muito. Parece né? muito. Eles tinham a cebola, né? Que a cebola é a taxa mensal, arrecadava mais 1,5 milhão por mês. Quando eles entram no ramo de vender essa cocaína para fora, que quem comanda isso é a sintonia final, quando eles entram nessa linha, eles começam a movimentar, na verdade, 400, 500 milhões mês. Eles saem de uma movimentação de 7, 6 milhões por mês para 500 milhões mês, 500 milhões mês. Em 3 meses virou 1 bilhão de droga, de cocaína pura. Né? E nasce esse corredor, né? Nasce, infelizmente, durante esse período, nasceu esse corredor nosso aí, trazendo essa cocaína, principalmente da Bolívia e do Peru, né? Sendo fabricada lá e chegando na Europa. Inclusive... Assim, me corta, que senão eu não paro de falar, tá? Fica à vontade, deputado. Inclusive, eu ainda vi uma notícia essa semana que o Gilberto dos Santos, que é o vulgo Fuminho, quem que é esse Fuminho? Tinha um outro cara aqui do ABC também, um outro criminoso que morreu naquele atentado lá no Ceará, que era o Fabiano Paca. Uhum. O Paca fugiu para Bolívia, depois o Fuminho foi atrás e eles compraram uma série de cartéis na Bolívia, uma série de fazendas. E ele faz essa mega ampliação dessa venda de cocaína, porque ele consegue ir lá na fonte, ir lá no cartel, na fazendinha do cara, plantar e já sair com a plantação pronta. E fazer isso chegar na Europa. E o mais triste é que o Fuminho foi preso. Eu estava no DEIC, participei das operações. Ele foi preso porque ele é mandante daquele assassinato do GG do Mangue e do Fabiano Paca, que aconteceu lá em Fortaleza, né? E ele está indo para o semiaberto. Ele já está indo para o semiaberto. Ele, com certeza, ele é o maior traficante do PCC e também não tenho dúvida, né? A gente não tem provas concretas, mas numa linha de Pablo Escobar, o traficante que mais mandou executar policiais também. É um cara extremamente perigoso. É o braço direito para fins de operações de droga do Marcola. O cara do tá indo alto escalão. aberto, altíssimo escalão. E daqui a pouquinho nós vamos falar justamente dessas questões da legislação, deputado. Tendo em vista que para boa parte da sociedade brasileira há impunidade no país, porque um homem como esse, como o senhor citou, de alta periculosidade, está indo para o semiaberto, ou seja, mesmo assim ainda consegue atuar de dentro da cadeia, como não é raro a imprensa no Brasil noticiar. Mas a gente vai avançando em nossa pauta aqui, deputado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco aqui sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação à descriminalização do porte de maconha. Já que nós estamos falando aqui da questão do tráfico, da droga, eu acho que é uma pergunta pertinente, porque assim, existem tantos assuntos complexos que geram debates em toda a nação, e o Supremo ali avaliza essa questão da descriminalização no momento em que a polícia atua justamente para combater o traficante. Queria que o senhor fizesse uma ponderação a respeito disso. Bom, vamos lá. É uma questão, como você bem colocou, é uma questão extremamente delicada, tá?
Eu falei, faz tempo que eu não tenho dado entrevistas, né? Então, mas vou tocar da minha linha. Então, ninguém quer encostar a mão, tá? Ninguém quer falar, ninguém quer pegar um projeto de lei e falar que determinada quantidade de droga tem que ser encarada como consumo, aquela pessoa como um viciado, como um doente, porque essa pessoa vai ser taxada de ser a favor da droga, vai ser taxada de ser drogada, de ser usuário enrustido, alguma coisa nessa linha, né? Da mesma forma que a legislação permanece como está. A nossa lei de entorpecentes, a 11.343, ela é uma lei que ela não tem critério objetivo. Então, você tá lá, tem vários verbos, né? Transportar, manter, dar de graça, drogas. Então não fala X quantidade. E muitos países hoje desenvolvidos colocam sim na legislação o critério objetivo da quantidade para diferenciar o usuário doente, que não estou falando que ele tá errado, que para mim ele pratica crime até hoje, do pequeno traficante. É o peixe pequeno, porque eu não consigo comparar o fuminho que eu acabei de falar para você, Gilberto dos Santos, que manda R$500 milhão em cocaína por mês para a Europa, com o moleque ali, o Pedrinho, que chamaram ele para trabalhar na biqueira, ele tá na bolsa vendendo. São dois traficantes diferentes, totalmente diferentes, né? Então eu vou chamar... Um é um empregado e outro patrão. Exatamente, né? Mas assim, o artigo de lei que prende os dois é o mesmo artigo. E a variação do quanto que vai ser de pena também vai partir do mesmo cálculo penal. O juiz vai ser obrigado a partir da pena mínima, vai ver os antecedentes, vai ver se tem fatores agravantes, atenuantes, se foi perto de escola, se não foi, vai dar uma olhada na quantidade e vai dar uma pena. Então, aonde eu quero chegar? Era uma questão em aberto que cabe ao Congresso Nacional enfrentar, já passou da hora. A gente precisa, eu sempre falei isso em todos os podcasts, são dois dos principais problemas na segurança pública no Brasil hoje, na minha humilde opinião, tá? É esse tráfico de drogas descontrolado e desregrado. Por quê? Porque você acaba muitas vezes prendendo mal. Bom, o que é prender mal, da Cunha? Se você pegar hoje as estatísticas das nossas penitenciárias, você tem quase 50% dos nossos presos, foram presos por tráfico com uma quantidade de drogas inferior a 200 gramas. 200 gramas, inferior a 200. Né? Aí o Supremo vai e toma essa atitude colocando 40 gramas. Eu sou contra. Eu acho que não cabe a uma sentença, porque é uma sentença, legislar e definir o critério objetivo. Mas também, da mesma forma, o Congresso ainda não enfrentou a questão. Por quê? Porque a grande maioria dos parlamentares tem medo do desgaste político, de enfrentar esse tipo de questão. O caminho, então, seria legalizar? Não, olha... Ou o contrário? Eu sou contra a legalização, veementemente contra a legalização, inclusive do porte. Sou contra a descriminalização, que é uma outra coisa, né? É você, tipo assim, não é legal, mas se você for pego não é crime, que é a linha que o Supremo está colocando, né? Através de uma sentença. Né? Mas o Brasil não está preparado, porque quando você vai numa biqueira de droga, uma vez a gente parou uma biqueira na Zona Leste e as pessoas, a gente foi prender quem estava vendendo, colocamos a roupa de mala e continuamos vendo o fluxo daquele ponto de venda. E assim é muito triste, porque você acha que você vai ficar ali parado uma hora vendo quem está vindo buscar droga e que você vai ver um monte de dependente químico de crack, aquela pessoa já debilitada, fragilizada, suja. Não, não é isso que você vê. Você dá de cara com a sociedade, você dá de cara com pessoas que trabalham com várias profissões, com homens, com mulher buscando maconha, buscando cocaína, buscando crack. Em uma hora parado na biqueira, a gente
na Zona Leste de São Paulo foram 75 pessoas. Eu até brinco, até se me permite aqui, deputado, com os meus amigos, eu sempre digo assim, que num passado, enquanto a droga era consumida só para a população periférica, o pobre, era no caso de polícia. Quando a classe média começou a usar, se tornou um problema social. E agora, com a alta sociedade também fazendo uso desses ilícitos, se tornou um caso de saúde pública. Existe aí também um preconceito em relação a tudo isso. Aquele que é marginalizado, mora na periferia. Existe esse preconceito contra, por exemplo, a alta sociedade, que também às vezes faz uso até de drogas muito mais pesadas? Existe sim, é uma realidade, tá? O meu filho é usuário, o seu é o viciado. O rico não vai na biqueira comprar, né? Ele pede pra alguém comprar droga pra ele, ele pede pra alguém delivery, ele pede pra alguém entregar pra ele, né? E o pobre que tá na biqueira, assim, principalmente muitas vezes, não tô defendendo o vagabundo não, mas o cara que tá ali, o moleque que tá ali negro, de família humilde, que tá por perto da biqueira, se vai ter a batida, ele vai pra cadeia. Ele vai pra cadeia. Então, pra pontuar, não sou a favor do Supremo legislar através de sentença. Porém, cabe ao Congresso Nacional enfrentar a questão com coragem para fixar o critério objetivo. O Congresso tem que peitar, os deputados têm que votar nominalmente, os senadores, e falar, não, a gente precisa de um critério objetivo. Deputado, já que ainda estamos nesse assunto, envolve também questões da legislação. É possível comparar, eu já fiz isso em algumas outras oportunidades com outros delegados que não têm cargos eletivos, por exemplo. A gente fala muito da questão da receptação de produtos roubados ou furtados. Essa pessoa, quando ela é pega com um determinado produto de ilícito, ela acaba respondendo judicialmente, pode até ser condenada a uma pena restritiva. Por que não aplicar a mesma pena para este usuário que vai até uma biqueira e financia todo esse sistema do tráfico de drogas? O que difere uma coisa da outra? Não tem diferença nenhuma, por isso que o artigo 28 criminaliza o porte de entorpecente, né? Agora, o que a gente está acontecendo... Deveria ser uma associação ao tráfico? É o que a gente vem conversando. Poderia até ser uma associação ao tráfico, ou o consumidor ser punido. O consumidor ser punido por estar consumindo, por estar buscando. Mas é o que eu falei, a gente precisa de definição. A nossa lei, a gente tem um artigo, que é o 33 e o 28. O 28 define o porte, só que ele não tem pena privativa de liberdade. A pena é uma admoestação verbal do juiz no usuário. E a gente tem um artigo 33 que define o tráfico, né, que serve para o traficante que está vendendo 50 gramas ou porque está vendendo 1 tonelada. Entendeu? Então, esse é o problema. Eu queria só entrar na seara... À vontade. Você citou a receptação, né? Eu venho falando durante antes de ser eleito, né? Faço parte, sou membro da Comissão de Segurança. Nós conseguimos aprovar o aumento da pena do roubo e o aumento da pena do furto, né? Nós pedimos uma pena mínima de 10 anos e máxima de 20, conseguimos aprovar de 6 a 12, por questões de debates com outras ideologias, com outras posições de desencarceramento. Tem muita gente da esquerda radical acredita que o desencarceramento é a solução e não é. Mas a grande questão não é essa, a grande questão por que a gente tem tanto crime patrimonial no Brasil? Por que a gente tem tanto latrocínio? Por que tem tanto celular roubado? Por conta da receptação. Então, assim, faço questão de falar em todos os podcasts, a receptação ser majorada e ser levada a sério, ela é uma questão para o futuro da segurança pública do país. Então, o cara que pratica a receptação, ele tem que ter uma pena equiparada à pena do roubo. E ele tem uma pena inferior à pena do furto. Por quê? Porque é ele que movimenta a máquina. Da Cunha, mas como assim? Então, vamos lá. Receptação. Quem compra não tem quem rouba, né? Peça de carro, né? Peça de carro, celular, carga, alimento, enfim, tudo. Então esse jeitinho brasileiro de comprar mais barato sem nota, de comprar do cara dali, do cara daqui, é isso que faz a gente todo dia pegar e ver um latrocínio acontecendo aí. E é uma outra questão, que quando você vai pro debate,
a esquerda ou as pessoas da política desencarceratória, elas não conseguem enxergar que a receptação que está fazendo o filho dela tomar um cano na cara. Uma das demandas da sociedade, deputado, diz respeito à questão da maioridade penal. Muito se discutiu isso nos anos 2000, depois deu uma arrefecida e parece que caiu ali nas gavetas lá do nosso Congresso, da Câmara dos Deputados, esta questão. Como o senhor avalia? É importante para a sociedade reduzir a maioridade penal para 16 anos ou 14, que seja? Ou, neste sentido, bom, dependendo do crime ser cometido por determinado indivíduo, se for de maior gravidade, ele cumpra ali a medida socioeducativa até completar os 18 e depois ser transferido a um sistema prisional convencional. Como que o senhor avalia, como que os deputados, principalmente da bancada da Segurança Pública, entende deste assunto, avalia este assunto, deputado? A grande maioria da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados é a favor da redução da maioridade penal, tá? Para quantos anos? Para 16 anos. Alguns colocam 14, mas para 16 anos. Eu já me posicionei publicamente contra a redução da maioridade penal. Ô da Cunha, mas você é delegado, você tem que prender todo mundo. É o que eu falei, a gente tem que prender bem e prender com solução. Então, não vai ser a redução da maioridade penal que vai salvar o problema da segurança pública. O nosso problema está muito mais vinculado à execução, tá? Então a quantidade de benefícios, a progressão de 1/6, onde já se viu, né? O cara toma a pena mínima e além da mínima ele progride com 1/6. Ele devia progredir com 1/3, 2/3, pena completa, né? A gente tem as questões de audiência de custódia, a gente tem livramento condicional, a gente tem suspensão condicional do processo. Então uma série de benefícios que geram a impunidade. Então achar que diminuir de 18 para 16 vai acabar com a sensação de impunidade é uma ilusão. Analogamente, é aquela história, em todos os países que legalizaram o uso de entorpecente, não houve queda no consumo do entorpecente ilegal da biqueira. Houve, sabe o quê? Uma concorrência, porque tinha um preço no coffee shop, na loja, e outro preço na biqueira, e a biqueira é mais barata porque ela não recolhe tributo. Então, assim, você fala assim, legalizar a droga vai salvar o país. Não, não vai salvar, vai aumentar o tráfico de drogas. Tá? Então, reduzir a maioridade penal para 16 anos vai salvar a sensação de segurança brasileira? Não, não vai. O que vai salvar é a gente reformar a receptação, reformar o artigo 33 do tráfico, porque o que se alega em termos de política criminal? Que a cadeia está lotada. Mas a cadeia está muito lotada de presos que cometeram crimes, mas que não são os mais importantes. Então, eu vejo outras medidas. Para pontuar, você é contra a redução da maioridade penal? Não, não sou contra. Se tiver que reduzir para 16 anos, com certeza tem discernimento. Mas você deu uma solução muito melhor, tá? Você agora, quando fez a pergunta, você falou o quê? Você falou, da Cunha, o cara cometeu, ele está na medida socioeducativa e aí ele só migra para o sistema. Eu achei fantástico. Boa colocação, vou levar para a Comissão de Segurança para debate. Parabéns. Obrigado, deputado. Nosso objetivo aqui é sempre abrir debate na sociedade, tentar discutir esses assuntos. São assuntos polêmicos que o que se falta hoje, pelo menos por parte da sociedade, que aqui atuei como repórter policial ao longo de 15 anos da minha vida e recentemente eu migrei para a pauta política. Por isso até sugeri de trazer o senhor aqui ao diário para debater esse assunto. São assuntos, demandas da sociedade que muitas vezes não são colocadas em debate, não há uma discussão não só pelos deputados, pelos senadores, mas também por uma sociedade que nunca para pensar em outras alternativas. A gente fala muito da questão punitiva, só que como o senhor bem disse, não adianta só levar o cara se ele tem a progressão de pena, tem que ter a lei mais dura, e era justamente essa pergunta que eu entraria agora com o senhor, que os secretários de segurança pública, governadores, eles têm um coro aí quase que unissono do ponto de vista de que os policiais enxugam gelo. O policial vai pra rua, trabalha, enfrenta a criminalidade, investiga, troca tiro, prende,
mas às vezes o bandido, o criminoso ali sai antes da delegacia do que o próprio policial, que tem que ficar lá horas e horas, viaturas paradas, consumindo tempo dos delegados, dos investigadores, e às vezes o criminoso ali pego no flagrante consegue sair pela porta da frente, o policial fica. Se fica, tem audiência de custódia, o juiz libera. O que falta? Falta mais o endurecimento dessas leis ou a aplicação delas em sua raiz, da forma que estão escritas? Ó, a lei tá te dando uma pena disso, é isso que será aplicada a você sem essas benesses. Você respondeu já. Você acabou de fazer a resposta que é o meu discurso, um discurso há anos. O nosso problema não é que a gente não tem pena. O nosso problema é que a nossa pena não é executada. O nosso problema é que dentro da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, foram criados tantos benefícios para uma ressocialização que o criminoso ele tem certeza da impunidade. Tem um vídeo no canal do YouTube, prendi o cara e tal, ele já tinha caído 2 vezes no tráfico, era maior, caiu num roubo. Aí eu falei pra ele, 4 a 10 anos, você vai puxar uns 8 anos de cadeia, hein? Ele olhou pra minha cara assim e falou, como é que é, doutor? Eu falei, você é de 4 a 8, roubo, tal, você não é mais primário, tudo. Ele falou, doutor, ó, presta atenção. Ele falou, a mínima é 4, o meu processo que eu tenho, os 2 tráficos ainda não transitaram em julgado, então eu sou primário, vai sair da mínima, vai calcular a partir de 4, vai evoluir, vai bater 6, no máximo 7, mas eu acho que fica em 6. A progressão de regime é de 1/6, eu vou ficar 1 ano. Se eu der muito azar, doutor, e o juiz for mão pesada, eu fico 1 ano e 8 meses. Eu não vou ficar esses 8 anos que o senhor está falando, não. O criminoso tá entendendo bem da lei também. Ele me deu uma aula. Ele falou, o juiz vai pegar o 59, vai partir da pena mínima, vai calcular, tal, eu vou começar a execução, tudo. E recentemente eu subi na tribuna da Câmara, teve um caso muito triste de um delegado que foi vítima de latrocínio na Zona Oeste de São Paulo, doutor Mauro Guimarães Soares, estava indo na padaria com a esposa, delegada de polícia também. E o que acontece? O autor, né, do latrocínio, que morreu também, os 2 morreram, ele não deveria estar solto, ele deveria estar preso, porque ele tinha 5, 6 processos. Eu tenho aqui, ó, um processo por roubo. Aí nesse processo por roubo eu fui cumprir pena, ganhei o semiaberto. Não tinha vaga no semiaberto, eu fui pra rua. Aí depois ele cai preso por receptação. Quando ele cai preso na receptação, automaticamente o benefício que ele estava do semiaberto do roubo tem que regredir pro fechado e ficar no fechado até o final da pena. Então o que acontece? Você não tem comunicação nas varas de execução. E não é culpa do juiz, não vou apertar, o juiz não sabe. O cara tem 2 processos de homicídio lá no estado de Roraima, homicídio, veio pra cá, tá num benefício lá, que seja, aí aqui ele cai num porte ilegal de arma de fogo. Os 2 benefícios lá têm que ser revogados, aí ele tem que voltar pra cadeia para cumprir aquela pena. Não existe essa comunicação, ninguém sabe. E existe dificuldade de comunicação, inclusive dentro do próprio Estado. Eu protocolei um projeto de lei da minha autoria, a questão de 15 dias atrás, 1 mês, que é justamente para isso, para que todos os órgãos de segurança, não só a SAP, todos os órgãos possam realizar a fiscalização dos presos que estão com algum benefício. Então, exemplo, o cara pegou direito da saidinha, que não acabou ainda, ela vai acabar ao longo, né? Pegou direito da saidinha do Dia das Mães, aí ele não está sem monitoramento nenhum. Você vai procurar esse cara, você acha ele dentro da Cracolândia, 11 da noite, ele já está violando. Então, assim, se um GCM pegar ele, esse GCM é obrigado a apresentar ele na delegacia, essa informação tem que ser registrada e passada para o juiz de execução. Porque como ele estava descumprindo, ele vai perder benefício. Então a gente volta na seguinte questão, a gente não tem lei? Não, nós temos lei, nós não temos a execução da lei. O senhor comentou aqui agora, até me permite, questão da GCM. Pode as guardas civis municipais do Brasil se tornarem polícias municipais? Como o senhor enxerga isso, o senhor que foi delegado por tanto tempo? Eu aprovei na Comissão de Segurança, recentemente está em trâmite ainda a utilização do termo polícia municipal por eles, então foi aprovado o projeto da minha relatoria. Aprovei também a ampliação no Estatuto das GCMs, né, que é a Lei 13.000, esqueci o número certinho, de ampliação de direitos, e eu vejo a GCM como sendo a chave que falta
para dar o link no nosso sistema de segurança pública. Porque as pessoas moram no município. O GCM, ele é da cidade, ele conhece a escola, ele conhece todo mundo desde pequenininho da quebrada. Então eu sou totalmente a favor da criação da Polícia Municipal, né? É a nossa PEC 57. Sou autor da PEC. E eu entro naquela linha, o que a gente tem que fazer é dividir competências. Então assim, tráfico em escola é responsabilidade da GCM, tanto fora nas imediações, quanto saber o que está acontecendo dentro, né? Lei Maria da Penha, responsabilidade da GCM, que está do lado da sociedade, está vendo os conflitos, já até conhece, né? Tive cidades que eu conheci que tinha, vamos lá, a Patrulha Maria da Penha, né? Então ali Aqui na ABC temos algumas cidades. Você já teve problemas em algumas residências e de vez em quando a GCM passa lá. Aquilo inibe não só aquela residência, não só aquele casal que teve a divergência, inibe todo mundo na região que fala assim, não, pô, a gente vai ficar quebrando o pau aqui, vai ter sempre esse problema. Então, existem várias competências que são muito ligadas à pauta municipal. E por último, o prefeito de Gotham City, né, do Batman, ele tinha o comissário Gordon, né? Uhum. Então ele não precisava ligar para o governador para pedir ajuda, ligar para o Lula, para a Força Nacional de Segurança. Então, os nossos prefeitos, eles têm que ter força. O prefeito tem que pegar e falar assim, preciso de uma viatura da Polícia Militar, todas empenhadas. Preciso de uma viatura da Polícia Civil. Pô, a gente está com um caso aqui. Ele vai ligar pro comissário Gordon e falar, mande todas as forças para lá, Polícia de Nova York. Então, é o fechozinho que falta para o nosso SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, ficar linkado. E onde que está esse fechozinho? Está num alinhamento, na minha humilde opinião, da divisão das competências da Polícia Militar e da GCM na rua. A gente tem que ajustar o que é da PM na rua, o que é da GCM. Eu acho que a gente vai ter um ganho de produtividade gigantesco. E para arrematar, tem que ter uma coordenação nacional, porque senão vai ter uma GCM usando uma farda de um jeito, o uniforme de outro, tal. Então deve haver uma padronização dessas GCMs no caráter nacional e estadual. Ponto. Perfeito. Deputado, eu queria aqui entrar num outro assunto com o senhor. Conheço aqui a sua história, a sua trajetória. O senhor foi militar, serviu ao exército, se formou, enfim, mas também não teve uma vida fácil no litoral de São Paulo, onde o senhor nasceu. Ainda vivemos num país com muito preconceito, com muito racismo. O senhor, como diz, deve ter passado por isso também na sua... Tem até um vídeo que o senhor postou nas redes sociais, que eu me recordo aqui. O senhor tinha conseguido comprar uma moto. O senhor, por ser negro, sofreu ali aquele preconceito dos próprios policiais. De que forma que o senhor entende quais são os principais gargalos do Brasil? Enfim, é uma questão muito mais social, uma questão muito mais de consciência da população, saber diferenciar que nem todos que moram na quebrada, na favela. O senhor gosta muito de usar esse termo da quebrada. O senhor, por ser policial, tem uma boa penetração também nas quebradas aqui do estado de São Paulo. Enfim, é respeitado não só pelos moradores, mas também até pelos criminosos. Aprendi ao longo da jornada policial que não deve ter o esculacho com o criminoso, apesar de tudo. Por crime mais bárbaro que ele ter cometido, não se deve esculachar, temos que ser legalistas e seguir. Qual que é o principal gargalo do nosso país? Eu bato a minha tecla é segurança pública. A minha tecla é segurança pública e assim, eu vou dar uma abridinha. Fica à vontade. A saúde nunca vai dar, o dinheiro nunca vai dar, tá? Você veio da segurança pública e estamos na pauta política. O sistema SUS que nós temos, ele atende de fio a pavio. As pessoas reclamam do sistema SUS, ele tem dificuldade, ele tem problemas, mas eu queria que as pessoas fossem ver o sistema de saúde nos Estados Unidos da América. Né? Meu filho hoje em dia estuda lá, eu tenho medo dele quebrar a unha, porque se ele quebrar a unha e entrar num hospital, ele vai deixar $500.
né? Então a saúde, ela vai indo por um caminho que eu acho que, nossa, você falou que a saúde está boa? Não, não está boa, tem que melhorar muito. Mas a gente está num caminho certo. A educação, a gente tem debates e debates ideológicos, né? Questões de linha de formação, vai colocar colégio militar, não vai colocar, mas também vejo um progresso da educação, vejo uma melhoria da educação. O que eu não vejo andar é a segurança pública. Por quê? Porque, como a gente falou no começo da entrevista, são pautas delicadas, são pautas que muitas vezes não são simpáticas. Falta pôr o dedo na ferida. E expõe, entendeu? Se você pegar e falar, não, eu sou, que nem eu me posicionei aqui hoje, eu não acho que a maioridade penal para 16 vai salvar o mundo, mas não sou contra diminuir. E gostei da sua ideia. Por exemplo... Vou cobrar royalties. Gostei muito da sua ideia, muito, dessa transferência do socioeducativo para o sistema. Só que você vai no Ministério da Saúde, você tem um orçamento grande, você tem dinheiro, você tem gente trabalhando. Você vai na educação, você tem uma receita vinculada. As secretarias de educação municipais, estaduais, o Ministério tem que ter X do orçamento. Quando você vai para a segurança pública, você não tem um orçamento definido, você não tem uma coordenação nacional, a Constituição deixou a cargo dos estados, cada estado cuida do seu jeito, e por isso nós passamos por uma eleição municipal em que a grande pauta era a segurança pública. Mal sabe a população que não é obrigação constitucional do prefeito fazer segurança, na minha opinião tá? Na minha opinião, não existe prefeito sem segurança pública. O prefeito, ele e o xerife tem que cuidar da cidade, depois vem a polícia militar, depois vem a polícia civil, ele tem que viver segurança pública, o prefeito. É um absurdo, né? Mas ficou provado agora, o gargalo era segurança. Por quê? Porque demora 3, 4 meses, eu tô sendo realista, tá? O cidadão da quebrada, o cidadão de bem, ele fala, pô, demora 3, 4 meses, mas ele foi lá e conseguiu fazer o exame, teve mutirão, ele conseguiu ser atendido, tal, demorou um pouco, tal. A educação não tem a vaga na escola, tem o material escolar, tudo, mas ele sai de casa de cabeça baixa, com medo dos criminosos da biqueira, ele passa o dia inteiro trabalhando na rua, desesperado, porque se não vão aliciar o filho dele para trabalhar de olheiro de avião, né? E ele ainda fica com medo de ter um pega para capar na quebrada, o filho dele correr e entrar no bolo e responder para um tráfico. Uhum. Então, o grande gargalo da sociedade do Brasil hoje continua sendo, para mim, segurança pública. Enquanto não foi enfrentado com seriedade, a gente não vai mudar. A gente precisa ter uma política de segurança pública de Estado, não de governo, né? O Nayib Bukele, em El Salvador, fez uma prisão para faccionados, colocou 2.000, acabou com o índice de homicídio e tal. É uma situação diferenciada, sui generis, que ele tem uma força, não vou falar que ele é ditador, porque não é, mas ele tem uma força, um apoio tanto do legislativo quanto dos tribunais, muito forte para ele poder ir com mão de ferro e inibir a criminalidade. E quando a gente busca esse apoio aqui, a gente tem gente buscando um voto na criminalidade, né? Então fica tranquilo que eu vou te soltar, mas tu vota em mim. Então, enquanto o Brasil não encarar a segurança pública como política de Estado, que não importa qual é o partido que está no governo, que a gente tem que melhorar as coisas, vai ser o maior gargalo. A gente manda o filho embora do Brasil, você quer que seu filho fique aqui porque você tem medo que o seu filho sofra um assalto no semáforo, você tem que ter medo dele ir na farmácia de noite, entrar em assaltar e sobrar um tiro para ele. Nosso maior medo é o roubo, é o latrocínio, é a gente morrer por nada por conta de patrimônio. O senhor citou aqui a questão da ditadura ou de um ditador, e há no Brasil quem considera o Alexandre de Moraes, o nosso ministro, um ditador pelas suas atitudes. Como que o senhor avalia a posição do Alexandre de Moraes nas canetadas, enfim, nas decisões dele, de tudo que tem acontecido, tem causado até debates acalorados na sociedade, principalmente entre direita e esquerda. Como que o senhor avalia toda essa questão? Ele age dentro da legalidade, ele pesa um pouquinho também ali na caneta, deputada? Bom, eu acredito que assim, o ministro Alexandre,
ele vem agindo dentro da legalidade, mas em determinados momentos, como você mesmo já respondeu, ele pesa a caneta. Então a gente tem a questão do inquérito da fake news, né? Era um inquérito policial que era para... Eu sou delegado de polícia. Eu tenho que concluir um inquérito grande em um ano e meio. Então a gente tem um inquérito que ele está em aberto há 5 anos, já praticamente 4 anos, não acabou dando uma solução para o problema das fake news, e é um inquérito em que quem toca o inquérito é o próprio juiz. Ah, mas isso está na Constituição, isso pode. A Constituição não tem que ser interpretada somente ipsis literis, ela tem que ser interpretada com os princípios da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade. Então, assim, porém, outras atitudes, vejo atitudes corretas. As pessoas que estão presas, né, que estão presas por causa do 8 de janeiro, não me refiro às pessoas que estavam lá quebrando tudo. Aqueles estavam lá num ato, que eu não vou julgar se era golpe ou não, mas num ato de vandalismo, num ato de totalmente errado. Agora, as pessoas que estavam no acampamento do exército lá e estão todas presas, então... Talvez essas pessoas que não praticaram o ato em si deveriam ter mais acesso ao processo. Então eu vejo assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem pulso firme, ele vem tocando com pulso firme, mas em alguns momentos ele tem exagerado, sim, tem perdido um pouco a mão. Mas não vejo ilegalidade e também não vejo motivo para impeachment. Quando a gente fala de um impeachment, de um ministro supremo, de um presidente da República, de empichar, a gente tem que ter um crime definido, uma coisa pesada, e não é o que acontece. A gente tem decisões pesadas, decisões que muitos não concordam, mas não vejo uma postura... direcionada para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bom, deputado, a gente vai seguindo aqui para o final da nossa entrevista, senão daqui a pouco a produção me puxa a orelha aqui por conta do horário. É importante a gente destacar que o senhor atuou muito tempo aqui na nossa região, conhece os problemas das 7 cidades do Grande ABC, como o senhor falou, atuou em todas as cidades a partir de São Bernardo. Agora, como deputado, o que o senhor traz para o Grande ABC, já que a região contribuiu e muito com a sua formação pessoal, profissional e agora como um representante eleito direto do povo. Há emendas, projetos que o senhor vislumbra para as 7 cidades? Sem dúvida nenhuma, assim, ó, de antemão, né? Eu me sinto batateiro, né? Assim, o pessoal... Pra quem não sabe, batateiro é o pessoal de São Bernardo, tá? Então, assim, eu sou um batateiro, sou um homem que fui picado por São Bernardo, amo São Bernardo. E, como você colocou, a partir de São Bernardo, eu tive contato com a quebrada de Diadema, com a quebrada de Santo André, com a Tamarutaca, com o Campanário, com a quebradinha lá de Ribeirão Pires, que tem também, e fui pegando amor pela região. E tenho muitos projetos de emenda, para quem não sabe, eu trouxe até aqui, para o ABC, no meu primeiro ano de mandato, eu mandei 16.300.000 reais. Mandei para Santo André, para São Bernardo, para Ribeirão Pires, para Rio Grande da Serra e para Mauá. Para Santo André, a cidade que nós estamos, são 12 milhões, né? Inclusive a reforma de uma via, iluminação pública, questões de infraestrutura. Eu estou criando também em todas as cidades núcleos esportivos, que é um projeto que a gente chama de superação, para a molecada, para o contraturno, para ele praticar esporte, preferencialmente lutas, mas também outras modalidades, vôlei, basquete, atletismo, para que esse esporte cresça a autoestima e ele não fique ali à mercê da biqueira. E pretendo fazer projetos esportivos de infra em todas as cidades. O ABC mora no meu coração, tá? Tô sempre aqui, tô direto aqui e a gente vai continuar. Eu sou oriundo da Baixada Santista, mas eu mandei mais emendas pro ABC do que pra Baixada, do que pra capital. Então, e aí desafio, faço pesquisa aí, eu acho que nenhum deputado investiu tanto no ABC. Só para costurar, a gente tá com a questão da suspensão das emendas, tá? Crítica ferrenha, sou totalmente crítico, decisão monocrática de um único juiz parando o Congresso Nacional, e assim, a gente vê muita perseguição dos deputados em relação a emendas. Ah, porque emenda.
nós estamos com praticamente, eu sou o deputado que mais investiu no esporte, porque eu vejo o esporte como ferramenta de segurança pública, é a gente chegar antes do criminoso. Então, todos os nossos núcleos esportivos que a gente está tentando instalar, montar, são 70 núcleos em 49 cidades, a gente está agora com tudo parado, por conta de uma decisão monocrática que suspendeu a execução das emendas. As crianças estão ligando, os professores estão ligando, pô, mas vai chegar, a gente precisa... As crianças estão treinando, não tem kimono, não tem chinelo, não tem uma luva, não tem bola, né? Então, é importantíssimo, as emendas são importantíssimas para os parlamentares sérios manterem as suas bases e enxergarem buracos que às vezes o prefeito não enxerga. Né? O prefeito de Santander, olha isso aqui é um monstro. Uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Então, mas vai ter, o deputado vai ser demandado aqui, ali e tal, e vai fazer um trabalho conjunto. Tá? Então, assim, com certeza a gente vai continuar investindo muito e com esse carinho que a gente tem pelo ABC. O senhor é um esportista nato, né? Gosta de correr na praia, faz as suas artes marciais, enfim. Eu lembro, o senhor comentou aqui desses núcleos esportivos. Eu sou de uma geração, sou nascido e criado em São Caetano, hoje não moro mais na cidade, mas lembro ainda, eu não vou aqui citar a prefeito A, B ou C, até para não desagradar um ou outro, mas eu fiz muito judô gratuito nos clubes da cidade de São Caetano por anos. Na de São Caetano? Não foi, era clube público mesmo, da própria cidade, tinha um prefeito que investia, todos os clubes havia uma modalidade esportiva, e perto da minha casa, o clube próximo da minha casa, tinha judô. Eu no começo, não quero saber disso, mas me ajudou muito na minha formação como pessoa, no autocontrole, numa defesa pessoal, e afastando realmente do mundo das drogas, das coisas erradas, porque o esporte, ele tem isso, né, deputado? Tem, sem dúvida, assim, quando eu falo, da Cunha, o esporte, não sei o que lá, você não é delegado, sou delegado sim, sabe, e já aprendi muito na biqueira, que chamam de enxugar gelo, já aprendi muito, e já vi muito moleque ali com 19, 20 anos de idade, com 16 anos de idade, que podia ter tomado outro rumo na vida, né, então o esporte, ele é uma ferramenta de resgate de vidas, ele trabalha a autoestima. A escola é obrigatória, o esporte é optativo, então o cara tá ali, ele tem que treinar, ele tem o campeonato dele. Quando o cara chamar ele e falar assim, chega aí, vem aqui, se você ficar olhando e soltar uma pipa ou soltar esse rojão quando a polícia chegar, e em 6 horas de trabalho eu te dou R$400, R$500. Ele vai olhar no fundo do olho do traficante e vai falar, não posso, porque eu faço judô ali, meu técnico não deixa. E eu preciso treinar, eu tenho que fazer da vida. Então eu acho que das ferramentas de prevenção da nossa sociedade, o esporte e a cultura vem em primeiro lugar. É um combo, né? É o combo. Né? Enquanto a China investe no esporte lá desde pequenininho, 5 aninhos, 4 aninhos tal, até apertam muito, o pessoal critica. Os Estados Unidos vai pegar forte no college, no universitário, e a gente tem o Ministério do Esporte, o Ministério da Educação que não conversam no Brasil. Não conversam. Perfeito. Deputado, como o senhor vai se posicionar na eleição para a presidência da Câmara? Bom, eu vou aguardar um posicionamento do meu partido. Eu sou progressista, sou de um partido de centro-direita, né? E hoje a casa é presidida pelo meu partido, pelo presidente Arthur Lira. Ele tem alguns nomes. Um nome que vem ventilando bastante é o nome do deputado Hugo Mota, do Republicanos, que é um colega de trabalho fantástico, excepcional, um grande líder. Mas, assim, a minha decisão vai passar muito pela estratégia partidária. Perfeito. Para a gente seguir para o final aqui, doutor, claro, a sua vida pública foi pautada também por algumas questões administrativas dentro da Polícia Civil. Todos os assuntos já foram finalizados? Há alguma pendência entre a Polícia Civil? Houve ali, até por uma questão política e eleitoral, houve também uma canetinha um pouco mais pesada em algumas ações contra o senhor? Assim, eu nunca tinha sido processado administrativamente. Sou delegado há 20 anos, eu tinha respondido uma apuração preliminar num sequestro, que o sequestrador falou que eu gritei com ele, que eu fui muito bravo com ele e tal, mas, enfim, acusações em relação à questão financeira de qualquer tipo de corrupção, nunca tive mais nenhuma denúncia na minha vida. E
quando a gente começou a fazer sucesso no YouTube, com as operações e tal, é inviável eu falar que não surgiu uma perseguição. Surgiu uma perseguição porque quando você ganha popularidade, você ganha força política, né? E de uma hora para outra eu saí de 0 processos para 17. E com certeza houve sim a mão muito pesada, coisas simples, coisas que não havia cometido, né? Como se apropriar da imagem da polícia, por exemplo. Você sabe dessa? Sim. Então, esse inquérito é um inquérito que eu fui investigado por peculato, né? Peculato, para o nosso espectador, é eu pegar um bem que é da administração e levar para minha casa. Então, eu vou lá, pego um grampeador e levo embora o grampeador da repartição. Ou então eu pego o combustível da repartição e uso no meu carro particular. E eu respondi por um inquérito que eu tinha roubado, me apropriado da imagem da Polícia Civil, que foi arquivado de pronto. Né? Então esse é um. Esse é um deles. Tatuagem do preso, sequestrador, assassino que apareceu, abuso de autoridade. Então foram uma série de questões que hoje em dia, sendo muito sincero, eu acho que dos 17 devem estar para análise do secretário somente 1 ou 2. O restante tudo foi arquivado, absolutamente tudo. Os vídeos da Cunha nas redes sociais, nas plataformas digitais, foi um divisor de águas na Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, porque muitos começaram a fazer depois do senhor, só que a partir do momento que começaram, entre aspas, esses processos administrativos, muitos começaram a tirar o pé, começaram a ficar receosos. Enfim, é difícil hoje se ver um conteúdo policial ali dos próprios delegados, policiais militares sendo divulgados nas redes. Foi um divisor de águas? Eu acho que sim, eu acho que foi um divisor de águas, eu não tenho dúvida. A gente chegou com uma técnica nova, né? Que eu sempre falo nas entrevistas. Quando você pensa no jogo de futebol, Corinthians e Flamengo, resultado, foi 1-0 pro Flamengo. Tá, mas o que aconteceu no jogo? Né? A polícia chega, prendemos 10 quilos de droga. Como? Quem? Aonde? Por quê? Teve troca de tiro? Para onde que ia essa droga? De onde que ela vem? Então, o trabalho que a gente fez foi de mostrar um making off, vamos falar assim. Exatamente o que acontece. Vive a minha vida então. Né? Você vai ver que eu acordo de madrugada, que eu vou lá, você vai ver que eu tomo um pinote, que eu perco. Não estão todos os vídeos do canal que tem prisão. Tem vídeo que a gente volta com aquela cara de perdido, olhando pro céu, que o ladrão fugiu. Né? Então eu acho que isso foi um grande divisor de águas, mas eu acho que houve muita falta de diálogo. Durante esse período, que foi um período muito difícil da minha vida, eu sempre busquei o diálogo com o alto comando para que regulamentasse, orientasse, falasse o que pode, o que não pode, e eu tive silêncio o tempo todo e uma série de processos. Mas onde você quer chegar, da Cunha? Eu quero chegar com toda a humildade do mundo, que eu acredito que a gente, através do YouTube, melhorou a imagem do delegado de polícia, melhorou a imagem da Polícia Civil, despertou interesse em jovens estudantes de direito em serem delegados de polícia, despertou interesse em jovens em irem para a rua combater o crime, combater, sair de trás da mesa, colocar o fuzil no peito, ir lá, tirar o rato do buraco e colocar o rato dentro da cela. Então, acho que a gente deu eu acho que a gente inovou, né? E depois, como você falou, muitas pessoas foram acompanhando, mas a coisa cresceu tanto que virou a represália puxou para trás. Mas eu sou a favor, sim, de continuar divulgando. E ainda falo mais para concluir. As câmeras nos uniformes dos policiais, hoje, utilizadas são todas posteriores ao surgimento daquele trabalho que eu fazia com a minha câmera em primeira pessoa. O senhor é a favor dessas bodycams? Eu sou a favor da bodycam, só que eu já falei, conversei isso com o secretário Derrite, com o governador, ela tem que ter um momento off. Ela tem que ter um momento off, vai ficar bem marcado aqui. Eu não quero a bodycam ligada na hora que eu tô fazendo o número 2, né? Eu tô 3 da manhã patrulhando para tomar um tiro, me deu dor de barriga, eu parei num posto de gasolina, vamos ser bem prático, e vou fazer o número 2, a bodycam tá ligada.
Né? A minha esposa, durante a ronda, uma ronda de 12 horas, sua esposa liga para você. Liga e fala, aconteceu isso, aquilo, tal, e a bodycam tá gravando minha mulher ali comendo meu toco e eu tô sendo gravado, né? Então eu acho que ela tem que ser ligada para ocorrência policial, e aí eu vou concluir. Só que esse ligado não tem que estar na mão do policial. Não Uma tem. central. No exterior, a câmera identifica o momento de agitação. Tá. Quando começa, liga aqui, liga ali, ela já liga junto e começa a pegar o momento de ocorrência. Então, eu sou a favor, sim, até para proteger o policial, mas a gente tem que proteger também a intimidade do policial. Perfeito. Pra gente finalizar, deputado, aqui, a gente tá com o tempo estouradíssimo, mas o papo vai se envolvendo de uma forma natural e bem tranquila. Acho que deu pra gente esclarecer vários pontos aqui polêmicos, não só da atividade policial, mas também da atividade parlamentar, na qual o senhor executa lá em Brasília, ao lado de outros deputados daqui da região do Grande ABC. O senhor não tem a base eleitoral aqui, mas tem um carinho especial pela região, como o senhor disse, atuou aqui, mandou 16 milhões em emendas parlamentares, boa parte disso para a cidade de Santo André, onde fica a sede do Diário Grande ABC. O senhor acredita numa nova direita aqui no Brasil? Como o senhor disse, o partido no qual o senhor está filiado Progressistas, é um partido de centro-direita. Centro-direita. Que essa nova direita pode acabar com essa polarização que tinha ali do lulopetismo com o Bolsonaro, enfim. Há um campo ainda a ser explorado? Eu acho que a gente está num momento de mutação política. Se a gente voltar em 10 anos atrás, existia uma polarização entre um partido gigantesco chamado PSDB e o PT. Eles durante muito tempo rivalizaram e polarizaram. Só que eu não via, com todo respeito, um discurso de ódio tão pesado. Era vamos falar assim, era uma competição mais sadia, uma luta mais limpa, não valia mordida e dedo no olho. Né? Hoje em dia... Sem cadeirada, mordida, dedo no olho, e a política fluía, né? Então a gente teve um momento agora que a gente, de uma direita bem radical, e vejo essa direita buscando um bom senso, né? Talvez a revolta daquela classe média, de nunca ser ouvido, de sempre ser que paga mais impostos, quando você dá voz para essa direita, ela se radicalizou um pouco, mas não, eu acho que não é o caminho. A gente segue por um caminho de uma direita com valores, né? Não só com pauta ideológica, porque é muito fácil fazer política com pauta ideológica, né? Pego a pauta da esquerda, eu sou a favor disso e disso. Pego a pauta da direita, eu sou isso. Fico gritando isso na rede social, o eleitor fica vibrando. Hospital, você ajudou a reformar algum? Criança carente, esporte, você fez alguma coisa? Enfim, você fica grudado em pautas ideológicas e sai das pautas assertivas que tem que acontecer, tá? Então, não me perdendo na sua pergunta, vejo sim o surgimento de uma nova direita, mas pode preparar, na minha opinião, uns 10 anos até ela estar consolidada num novo modelo, num modelo mais ponderado e uma direita muito mais perto do centro. Se a gente parar para analisar, você é repórter político, né? Quem ganhou as eleições? A direita, a esquerda ou o centro? O centro. O centro-direita. O centro-direita, centro-direita ganhou as eleições. E isso é uma tendência que é um aceno da sociedade para os políticos. Inclusive na região do Grande ABC, que tradicionalmente tem o petismo enraizado, o PT surgiu na cidade de São Bernardo, a gente vê um avanço do centro-direita mesmo em nossa região, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, defendendo A, B ou C, é uma análise técnica aqui a partir da fala do deputado. Mas é isso, a gente está, acredito que estamos caminhando para uma centro-direita mais ponderada. No Brasil não tem, eu sempre brinco que no Brasil não existe eleitor, existe torcedor, né? Então, o que eu falo é o seguinte, enquanto a novela das 8 da Globo arrebentava e todo mundo ficava esperando qual era a próxima novela e a seleção brasileira jogava bem, a gente tinha eleitor, porque eles torciam para a novela e para o futebol.
Agora, como caiu a novela das 8, não é mais popular na Globo, e ninguém sabe a escalação da seleção brasileira, infelizmente, essa ânsia de torcer foi para a política. Perfeito. Conversei aqui com Carlos Alberto da Cunha, o delegado da Cunha, deputado federal. Ele atuou por muitos anos como delegado de Polícia Civil na seccional de São Bernardo, na DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Ele foi responsável por desbaratar o braço do PCC, que é o primeiro comando da capital, facção criminosa que age dentro e fora dos presídios e agora até fora do país. Ele foi responsável por 48 prisões e uma das mega operações realizadas. Claro, o deputado aqui, delegado, tem um histórico grande de atuação na nossa região, com emendas parlamentares. Enfim, vocês podem acompanhar esta entrevista completa em todas as nossas plataformas, nas páginas do Diário do ABC. Deputado, suas considerações finais. Muito obrigado por ter aceito o convite e feito este bate-papo aqui com o Diário do ABC. Eu que agradeço imensamente, Vanderlei, a oportunidade. Wilson, desculpe, meu Deus do céu. Sem problemas, deputado. Eu que agradeço, Wilson, a oportunidade. Reafirmo que o Diário do Grande ABC é um veículo de comunicação que realmente dá voz e passa informação para as pessoas que moram nessa macro-região, que é fortíssima, e vou estar sempre à disposição, tá, de todos os municípios do ABC, para a gente estar trazendo melhorias para a região. Para fechar, assim, o seu mandato. Eu procuro focar o meu mandato em 3 pilares básicos. O primeiro pilar é a segurança pública, porque eu fui eleito para que a gente melhore a segurança pública para os nossos filhos e para os nossos netos. Foco o meu mandato no esporte como ferramenta de salvação das nossas crianças, tá? E para concluir, foco o meu mandato no trabalhador da quebrada. Você usou esse termo algumas vezes, no trabalhador da quebrada. Então, assim, no porteiro, no vigilante, no motoboy, no motorista de aplicativo, no garçom, sabe, no manobrista que não tem nem a profissão reconhecida. Então, ter trabalhado na polícia, na favela, na quebrada, ter vivido a realidade deles, né, durante muito tempo, me faz enxergar a carência que tem essas regiões. Então a gente vai nessa linha, continuar firme no mandato, com questões assertivas, brigando para melhorar a vida das pessoas e para dar o direito de sonhar para os nossos jovens. Obrigado, deputado. Obrigado a você que acompanha a nossa programação. Até o próximo programa. Forte abraço. Tchau, tchau.